Thor, o cachorro que enfrentou o rio só para salvar uma criança. Em meio à lama e à correnteza, ele não desistiu. Aquela tarde de céu nublado e ventos cortantes pairava sobre o vilarejo como uma sombra de alerta. O clima pesado e a chuva constante tinham transformado o sossego da região em um cenário de inquietação crescente. As águas do rio, que habitualmente serpenteavam pacíficas entre as montanhas, agora rugiam com força devastadora, atingindo a ponte e desfazendo a única conexão que os moradores tinham com o resto do mundo. Isolados, sem recursos e com o horizonte bloqueado pelas nuvens escuras, eles se encontravam à mercê dos elementos. Porém, o que aguardava não era apenas uma questão de sobrevivência física. Algo de proporções incomparáveis estava se aproximando. Uma ameaça que se desenrolaria lentamente, desafiando cada pessoa a enfrentar suas mais profundas fragilidades e a se unir de uma forma jamais experimentada. Ana segurava o pequeno Pedro em seus braços, sentindo a febre cada vez mais intensa consumi-lo. As gotas de suor escorriam pela testa do menino. Seu rosto pálido contrastava com o calor que emanava de seu corpo frágil. Os olhos dela, preenchidos com uma angústia que só uma mãe conhece, buscavam qualquer solução, qualquer possibilidade de auxílio. Tentava se convencer de que poderia haver uma saída, mas o desespero crescia junto à febre de Pedro. Quando correu para pedir ajuda aos vizinhos, foi recebida com olhares de apreensão e impotência. O rugido do rio, ecoando entre as casas de madeira, era um lembrete constante do perigo que espreitava. Ninguém ousava se aproximar da margem. A fúria das águas ameaçava engolir qualquer um que se arriscasse. Cada não que recebia parecia aumentar o peso sobre seus ombros, fazendo-a se sentir cada vez mais só. As esperanças de salvar seu filho se dissipavam lentamente, como as ondas que arrastaram a ponte. O eco das recusas e a imensidão do desafio à sua frente tornavam o desespero quase insuportável, e Ana, em meio ao caos, se via à beira de um abismo sem respostas. Thor se aproximou de Ana, seus olhos castanhos fixos nela, cheios de uma intensidade quase humana. Ela sentiu um misto de esperança e incredulidade ao perceber a disposição do cão, como se ele soubesse exatamente o que precisava ser feito. Thor, que havia chegado àquela vila meses antes, ainda se ajustava ao seu novo lar, mas agora demonstrava uma coragem que ninguém imaginava estar ali. Sem esperar um comando, ele se lançou na direção do rio. Suas patas cortaram o ar antes de mergulharem nas águas turvas e geladas, que rugiam e giravam ao seu redor, numa fúria quase indomável. Thor nadava com vigor, seus músculos trabalhando com precisão, enquanto ele avançava metro a metro, enfrentando as correntes que tentavam desviá-lo de seu caminho. A água, fria e implacável, formava redemoinhos traiçoeiros, mas Thor desviava com agilidade, movendo-se como uma flecha pelo rio. Ana e os moradores observavam, contidos pela tensão e pelo medo. A cada instante parecia que ele seria arrastado ou submerso pelas ondas enfurecidas. Mas Thor avançava, seu instinto o guiando entre as correntes que se erguiam como paredes de água à sua volta. Com um último impulso, após o que parecia uma eternidade de luta contra a força do rio, Thor finalmente chegou à outra margem. Lá parou, ofegante, com o olhar focado na missão que acabara de abraçar, e virou-se para confirmar que, de fato, havia conseguido. Antes de continuar com essa história incrível, se inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho para receber vídeo novo todo dia sobre histórias incríveis de animais que fizeram algo extraordinário. Thor, com o corpo encharcado e os músculos tremendo de esforço, lançou-se pela estrada enlameada, focado em seu objetivo. A lama espessa dificultava cada passo, mas ele seguia, sem se deixar abalar, determinado a cumprir sua missão. A chuva ainda caía, transformando a estrada em um emaranhado de poças e pequenos rios de lama que escorriam pelas margens, mas Thor mantinha o ritmo, ignorando a dor e o cansaço. Quando finalmente chegou ao posto de saúde, parou diante dos atendentes, ofegante, seus olhos expressando uma urgência que os homens rapidamente entenderam. Thor era conhecido na vila, e sua presença ali, em meio ao temporal, era um pedido de ajuda que eles não poderiam ignorar. Os atendentes se entreolharam, compreendendo a situação. Pegaram os medicamentos com agilidade,
E com a tensão da emergência gravada em seus rostos, seguiram o cão, que já se colocava à frente, pronto para guiá-los de volta. A viagem de retorno parecia ainda mais desafiadora. Thor liderava, percorrendo o caminho com precisão, parando de tempos em tempos para garantir que os atendentes o acompanhavam. Quando chegaram à margem do rio, o mesmo cenário assustador se repetiu. A água revolta, os redemoinhos e as ondas que ameaçavam qualquer um que ousasse atravessar. Mas sem hesitar, Thor saltou novamente nas águas turbulentas, enfrentando as correntes com a mesma bravura de antes. Nadava com uma precisão quase sobre-humana, seus músculos trabalhando em uníssono, cada braçada firme e segura. A corrente tentava arrastá-lo, mas ele persistia, avançando pouco a pouco. Os atendentes observavam, impressionados, enquanto o cão superava cada onda, cada redemoinho, abrindo caminho para a única esperança de Ana e Pedro. Ao alcançar a outra margem, Thor, exausto mas determinado, esperou, certificando-se de que o grupo estava seguro, pronto para cumprir o último trecho de sua jornada heróica. Quando Thor chegou ao vilarejo, encharcado e completamente exausto, cada morador que assistia ao desfecho daquela jornada parecia prender a respiração, incapaz de acreditar no que seus olhos viam. Ana foi a primeira a correr em sua direção, com os braços abertos e o coração pulsando de alívio e emoção. Ela se ajoelhou ao lado de Thor, envolvendo-o em um abraço apertado, enquanto as lágrimas corriam por seu rosto em um misto de gratidão e admiração. Pedro, ainda pálido e fraco, olhou para seu salvador com olhos brilhantes, estendendo sua pequena mão para tocar o focinho do pastor alemão, que havia arriscado a própria vida por ele. Os moradores que antes temiam o rio e acreditavam na impossibilidade de atravessá-lo, agora cercavam Thor com expressões de respeito e reverência. O silêncio era interrompido apenas pelos murmúrios de espanto e pelos sussurros de gratidão. Um homem estendeu a mão para acariciar a cabeça de Thor, seguido por uma mulher que enxugava as lágrimas discretamente enquanto observava o cão. Em questão de segundos, Thor estava cercado por abraços, afagos e lágrimas. Ele havia se tornado o centro de uma cena comovente, onde cada morador sentia que aquele animal corajoso havia realizado algo extraordinário. A notícia se espalhou rapidamente pelo vilarejo, e logo todos sabiam da coragem inigualável daquele cão que, em um ato de bravura e lealdade, havia enfrentado o impossível. Thor não era mais apenas o cão resgatado meses atrás. Agora, ele era uma figura lendária, símbolo de esperança e heroísmo, um verdadeiro membro da comunidade. Desde aquele dia, Thor passou a ser tratado com respeito e admiração. Era comum vê-lo passeando pelas ruas, saudado por todos com sorrisos e carinhos. As crianças corriam para acariciá-lo, e os adultos o observavam com olhares carregados de gratidão. Seu nome passou a ser pronunciado com orgulho e emoção, e sua história foi contada e recontada ao redor das fogueiras, tornando-se uma lenda de coragem e amor que seria lembrada por gerações. Thor havia deixado de ser apenas um cão. Agora ele era o herói do vilarejo, aquele que, em um gesto de pura lealdade, arriscara tudo para salvar a vida daqueles que lhe deram uma segunda chance.